Essa história começa na segunda metade do século XIX, quando o comendador Manuel do Vale Amado decide presentear Dom Pedro II, imperador na época. Ele era um homem muito rico, dono de muitas terras, e decidiu aumentar a influência que tinha na corte oferecendo esse presente, ao saber que o imperador viria a Juiz de Fora para inaugurar a estrada União e Indústria, que estava sendo construída por Mariano Procópio. O comendador teve uma ideia. Ele mandou construir um palacete, uma casa muito bonita, num terreno que tinha bem no centro, no coração de Juiz de Fora, em frente a onde hoje fica a Catedral Metropolitana. O prédio ficou pronto em 1861, quando Dom Pedro II realmente confirmou a presença em Juiz de Fora para a inauguração da estrada. Foi a chance que o comendador encontrou de entregar o presente. Ele ofereceu o espaço para a realização dos eventos mais burocráticos que eram necessários na época. O oferecimento foi aceito. Dom Pedro II, toda a comitiva, as autoridades da época foram ao Palacete Santa Mafalda, ricamente decorado, e o imperador assinou vários documentos. Quando todos estavam reunidos, o comendador fez o discurso dele, oferecendo ao imperador aquele prédio. A surpresa, não só de Manuel do Vale Amado, mas de todos que estavam ao redor, foi a recusa de Dom Pedro II. Ele agradeceu pelo presente, mas disse que não aceitaria e que o prédio seria melhor aproveitado como um abrigo para doentes ou mesmo uma escola. Dá para imaginar a decepção que o comendador teve, ainda mais diante de tantas pessoas na corte. Ele era nobre, ele queria aumentar aquela influência. Então foi uma decepção muito grande e ele tomou uma decisão. O prédio não deveria ser usado para mais nada, não deveria ser habitado. Então ele fechou o palacete e avisou a toda a família que não queria que ninguém habitasse aquele espaço. Só quando o comendador já estava morto que o filho dele, Barão de Santa Mafalda, decidiu acabar com essa história. O prédio era muito lindo, muito histórico, o acervo que tinha lá dentro era muito importante e ele decidiu doar esse prédio à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, que por sua vez recebeu o prédio, mas não tinha o que fazer com ele. Então organizou um leilão de todo o acervo e também da estrutura. Já nos primeiros anos do século XX, o governo de Minas Gerais decidiu aproveitar esse espaço para criar o primeiro grupo estudantil do estado. E foi assim que o palacete, que era para o imperador, mas foi recusado, entrou para a história da educação em Minas Gerais. Ao longo dos anos, a falta de investimentos e manutenção levaram o edifício a um estado perigoso de abandono. Em 2003, ele foi interditado pela Defesa Civil e alunos, professores e funcionários da Escola Delfim Moreira foram transferidos para outros imóveis e o palacete ficou fechado. Na fachada e do lado de dentro, as marcas de anos sem reformas eram bem evidentes. Em julho de 2019, o governador de Minas, Romeu Zema, visitou o prédio e anunciou o investimento de R$8 milhões na restauração do imóvel. Que um momento de extrema satisfação, vim visitar aqui essa escola tão tradicional, que é quase que um monumento histórico da cidade, para anunciar que, apesar de todas as dificuldades do Estado que nós temos enfrentado, nós conseguimos, milagrosamente, vale lembrar, uma verba de 8 milhões para fazermos a reforma dessa unidade aqui, que eu sei é simbólica para Juiz de Fora. Depois de 10 anos fechado, o Juiz de Fora recebe de volta e todo restaurado o prédio que é tombado pelo patrimônio histórico.